E assim nós nos reunimos semanalmente para produzirmos, para nos estimularmos a uma sintonia diferente que abra as nossas vidas a partir da percepção fundamental, a escuridão onde nós estamos vivendo, a escuridão que nos faz tropeçar nos móveis e nos machucar, trombar com as pessoas e machucar e ser machucado pelos outros, que faz com que a vida das nossas plantas, a nossa vitamina não seja sintetizada pela falta de luz. Essa escuridão, ela se deve única e exclusivamente a não abrirmos as janelas, a não afastarmos as cortinas das nossas casas mentais. Percebendo isso, a atitude única que se abre para todos nós e que nós estamos nos dedicando aqui é abrir as cortinas, abrir as janelas e deixar a luz entrar. Deus, Jesus, os seus mensageiros individuais para cada um de nós, que são nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, nossos espíritos familiares, nossos familiares já falecidos que são atraídos pelo nosso afeto, os familiares encarnados que também são beneficiados, favorecidos pelos nossos bons pensamentos, que esse conjunto, que essa multidão enorme que se forma a partir dos agrupamentos de cada um de vocês e à volta de todo esse trabalho, trazendo, intuindo, apontando o que deve ser falado e ajudando vocês a ouvir o que precisa ser ouvido, que essa comunhão, esse milagre da multiplicação reeditado toda quinta-feira às 19h30, possa ser sempre partilhado, possa ser um estímulo para que ele se multiplique a cada hora, a cada instante, a cada segundo em nossas vidas. Porque o sol, porque Deus e Jesus, como o sol, estão sempre disponíveis a todos nós, cabendo-nos afastar os bloqueios, afastar as cortinas e abrir as janelas, para permitir que o amor nos inunde, nos inspire, nos ilumine e possibilite que vejamos tudo com muito mais clareza, muito mais lucidez, muito mais vida. Que assim seja. Muito bom que a gente esteja juntos de novo. Muito obrigado aos amigos espirituais, gratidão a Jesus e graças a Deus. Mas também gratidão a cada um de vocês que dedica alguns minutos da sua semana para essa integração, para essa busca da sintonia, atentos ao convite milenar de Jesus que disse: buscai antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Sintamos nos nossos corações esse convite da voz suave e amorosa de Jesus nos conclamando: buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Muito bom estarmos juntos. Fernanda Pinto, Mônica da Silva, Carmen Lúcia, Rosângela Ciandella, Zilda Cardoso, Cláudia Silva,
Paulo Berg, Diana Costa, Gilza Souza, Sonica Lima, Marlene Martins, Eliana Quiodo, Jussara Regina Costa, Nair Dolores Velasco, Margarete Machado, Zilda Cardoso, Miriam Moreno, Maria Lúcia Prata, Vivian Roveri, Liliane Oliveira, Vandinha Jesus, Allan Kardec Veloso, Zilda Cardoso, Ana Maria Escorza, Suzimara Tavares, chamando seus amigos, chamem vocês também os seus amigos. É momento de comunhão, é momento de partilhar o pão. Sejamos companheiros. Companheiro é aquele que partilha o pão. E podem ter certeza que, a despeito das nossas dificuldades, das insuficiências evidentes dos canais, está sendo canalizado para você nesse momento um banho de luz. Coloque ao lado da sua câmera, do seu celular, um copo d'água, e pode ter certeza que você vai receber os fluidos benéficos que forem possíveis e necessários para esse momento da sua vida. Chamem os seus amigos e potencializem esse momento, deixando o seu copo d'água e favorecendo pela sua elevação espiritual, pela sua mentalização na luz. Esse é o mais importante. Vamos lá. Débora Menezes Santana, Márcida Marques Albino, Ana Luísa Mandira de Almeida, Maria Cristina Novaes, Kelly Bastos, nossa grande amiga, Angelina Angel Souza, nossa grande companheira, colega de trabalho, de aprendizado, Maria Aparecida, Gislene Rosa Porto, muito prazer ter você aqui, Gislene. Bruno Almeida das Virgens, muito legal. Fernando Tippelman Roxo, quem mais? Roberta Emi, Rita de Cássia Monteiro, alguns nomes são repetidos, vocês me perdoem. Heloísa Galhaço, Rose Gama, quem mais? Aderval Cesário, é muito bom ter você aqui, Aderval, nosso amigo de aprendizado e de trabalho lá do Semente de Luz, na João Ramalho 158, logo nós vamos nos ver e trabalhar juntos de novo. Convido a você também a se somar à corrente de arregimentação de cesta básica, de bens para cestas básicas que o Semente distribui para famílias carentes. Veja na minha página e você vai ter todos os dados, tá bom? Os dias em que pode entregar, como pode entregar, o tipo de alimentos que estão sendo mais necessários. Vá lá e contribua também. Lembre-se que se nós temos dificuldades, haverá sempre alguém com mais dificuldades, e é nosso dever disponibilizar as nossas possibilidades para aqueles que têm menos. Maria Lúcia Prata, Nair Dolores Velasco, Eliana Maria Lima, Gisele Macedo, Sônia Regina, Luciene Aparecida, Eliane Simeone, Ângela Lamarca Andrade, Miriam Moreno. É muito bom estar juntos, muito bom. Hoje nós viemos falar sobre essa nossa necessidade. Todos nós que estamos sofrendo, todos nós precisamos de um consolo, precisamos de um colo. Nós estamos hoje pedindo colo. Como acessar o acolhimento, a consolação, o fortalecimento, a lucidez fornecidas por Deus, por Jesus e pelas inúmeras correntes dos seus luminares. As correntes que trabalham mais numa religião ou em outra,
as correntes que trabalham mais num aspecto ou em outro, os socorristas, os curadores, os protetores. Que nós nos abramos hoje e recebamos nesse momento como um jorro de luz para todos nós, para a água que nós vamos beber depois, um jorro de luz para o nosso coração, essa abertura de janelas, essa expansão de fraternidade e de consciência que nós tanto necessitamos e que Deus tanto necessita para poder nos acessar como o sol para entrar na nossa casa. Muito bom. Hoje nós viemos falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é exatamente nós entendermos um pouco mais, primeiro, da presença da luz e da consolação nas nossas vidas. Termos essa certeza, renovarmos, fortalecermos essa certeza de que Jesus está no leme. Que, sem dúvida, estamos no meio de uma tempestade. As ondas são muito grandes, jogam água para dentro do barco. Os ventos são desfavoráveis, aparentemente. A chuva é intensa, os raios são muito fortes. Mas Jesus está no leme. Tenhamos essa certeza e nos fortaleçamos uns aos outros nessa certeza, porque aí só nos resta trabalhar para ajudar na melhor condução do navio, do barco, para tirar a água que ameaça afundá-lo, para trabalhar com o capitão. Vamos trabalhar com o capitão? O Cristo Consolador é o tema de hoje, e nos itens 1 e 2 ele nos fala assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que o capitão precisa fazer no meio da tempestade, sabe o que é? Aliviar os pesos, tirar a carga, toda a carga que puder ser alijada, lançada ao mar, precisa ser jogada. E Jesus está nos prometendo aqui que Ele nos aliviará. O que nós precisamos fazer para receber esse alívio? Vamos pensar hoje. Tomai o meu jugo sobre vós. Aceitar as situações da vida não como uma punição nem como um peso, mas como um tratamento e uma oportunidade. Aceitai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, dedicados aqui a compreender muito mais do que decorar, compreender o Evangelho, compreender Jesus. Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Segue então no Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, um comentário de Kardec, curto, que nos ajuda a compreender, a expandir, a assimilar essa passagem. Todos os sofrimentos, diz Kardec, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, e a gente pode ampliar isso, conflitos familiares, incompreensões, dificuldades materiais, doenças físicas e psicológicas, influências espirituais sombrias. Então,
todos os sofrimentos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso. E nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Não é lindo isso, gente? A primeira lição, a primeira parte que se reforça nessa orientação de Jesus é o vinde a mim. Vinde a mim merece o nosso estudo, porque você que tem uma leitura dos evangelhos, você pode estar lembrando das diversas, inúmeras passagens em que Jesus nos dá uma receita e que essa receita tem sempre essa característica de, em primeiro lugar, antes de tudo, pedir o nosso movimento. Aqui ele faz o mesmo. Ele nos promete o alívio, mas ele primeiro orienta que nós vamos até ele. Por exemplo, ele fez o mesmo quando falou: busquem antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A primeira ação é nossa. Quando ele fala pedi e obtereis, a primeira ação é nossa. Quando ele fala a tua fé te salvou, quando ele curava, a primeira ação é nossa. Sempre. Jesus deixa claro por todo o Evangelho, sempre a primeira ação é nossa, porque Deus nos ama em liberdade. Ele não impõe a luz, ele não impõe a assistência, ele não impõe o ensinamento. Ele traz para nós as situações, mas o ensinamento, que depende da nossa abertura de coração e de consciência, é tarefa nossa. Sem essa atitude disponível, as lições vão passar, os remédios vão passar, porque a vida é uma escola e é um hospital. E se o aluno não presta atenção na lição, se o doente não assimila o remédio, não aceita o remédio, o que acontece com ele? Não apenas não se cura, mas se condena a repetir, a reincidir, a ter que passar novamente por todos os tratamentos e todas as lições. Não tenhamos dúvida de que nenhum de nós que não nos abrirmos para Jesus, aqueles de nós que não nos abrirmos para Jesus, não vai para o inferno, não vai para castigos eternos, mas vai ser chamado novamente e novamente e novamente para as lições que deixou de aprender, para os remédios que deixou de assimilar. Então, vinde a mim é a primeira lição. Se nós sairmos desse nosso estudo com o vinde a mim ecoando na alma e tendo essa certeza de que o céu está sempre pronto para nos iluminar, como o sol está pronto para inundar de vida as nossas casas, mas que depende que nós abramos a janela e afastemos as cortinas. Mas Jesus está pronto para nos aliviar, mas precisa que nós façamos o primeiro movimento.
Se você sair daqui com essa certeza, você já vai ter um grande ganho, uma grande transformação, já que a humanidade tem se congelado tanto nessa fé passiva, nessa fé que deseja do alto a solução das causas impossíveis. E chega ao ponto de pedir a mudança da ação de Deus. A gente não faz isso nas nossas orações? A gente pede que os problemas desapareçam, que os problemas acabem. E querendo mudar a ação de Deus, nós colocamos em dúvida. E colocando em dúvida, a gente se fecha. Quem briga com a vida, quem briga com Deus, está fechando a janela. Então, ao invés de colocar em dúvida a ação de Deus, coloquemos em dúvida a ação dos homens. Porque os homens são imperfeitos, os homens são falhos. E dentro da ação dos homens também não nos deixemos aprisionar na arapuca de falar, de focar, de nos revoltar com a ação dos outros. Dentro da ação dos homens, a nossa tarefa é mudar a ação de quem? Se nós não temos poder, e não temos, para mudar a ação dos outros, por que dar murro em ponta de faca? Por que brigar? Por que focar a nossa vida na transformação do pensamento dos outros? Sim, sempre que a vida nos colocar, alguém pedir esse conselho, alguém se abrir através da sua necessidade, que nós ajudemos. Mas isso é ocasional. O que é permanente, o único território de todo o universo onde nós temos todo o poder, onde nós somos deuses, é sobre a nossa atitude, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso sentimento. Alguém pode falar, mas eu só posso isso só. Permanentemente esse é o nosso grande território, mas com essa chave, com a chave de abrir nossos corações e nossas mentes, a gente abre também toda a ação do alto. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. É uma chave única, mas que nos abre para tudo. É a promessa de Jesus. O vinde a mim, então, só ele já vale a nossa reflexão. Mas Jesus vai além. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a gente vai a Jesus, vai a Deus, abre-se para a luz através da sintonia e obtém o alívio. Alguém mais perspicaz pode falar, mas aliviar não é resolver. Está certo. Está certo. Abrindo os nossos corações e as nossas mentes para Jesus, para a luz, a nossa casa se inundará desse bem precioso que é a luz. Mas com a luz, o que acontece para uma casa que está fechada há muito tempo e que de repente entra a luz dentro dela? Aí nós começamos a perceber a desarmonia, os móveis mal dispostos, a sujeira. E quando a gente percebe os móveis quebrados, mal dispostos, as plantas ressecadas, murchas ou mortas, e toda a casa suja, qual é a tarefa que se impõe? Então sim, a transformação da nossa vida está claramente simbolizada num primeiro momento, que é a abertura da janela e o afastamento das cortinas. Mas essa luz não é tudo. Essa luz propicia, com essa lucidez, nós somos chamados à limpeza, à reorganização, à transformação da nossa casa mental, à transformação de nós mesmos. Então, Jesus nos promete, se nós formos até Ele pela sintonia, o alívio.
podem ter certeza, sempre que você realmente abrir a sua alma, não só com palavras, mas reabrir com sentimentos, pensamentos, palavras e ações, você vai receber o alívio de Deus. Mas esse alívio vai estimulá-lo a transformações claras, a novas ações, a novas realizações. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Continuando. No final, o parágrafo final desse item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título O Cristo Consolador, o capítulo final do item 2, Kardec finaliza com a seguinte reflexão. Entretanto, Jesus coloca uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Não é o que a gente acabou de falar? Que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Olha que coisa preciosa. A lei de Deus, que Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, chama lei de amor sagrada e única. A lei que rege todo o universo, ela é uma lei de amor. Estudar isso é fabuloso. A lei de amor, ela age sobre todos os corpos, a cada um de acordo com a sua necessidade e possibilidade. É a lei de amor que faz os corpos se atraírem. Porque a Lua gira em torno da Terra, porque a Terra gira em torno do Sol, porque o sistema solar gira em torno da galáxia. O que faz os corpos celestes se atraírem? O que faz a matéria atrair a matéria? O que faz os vegetais se irmanarem, se apoiarem entre si? O que faz os animais se juntarem em rebanhos, ou em bandos, ou em grupos? O que faz o ser humano se irmanar e cooperar? A lei de atração para os minerais, a cooperação para os outros reinos, a fraternidade para os mais evoluídos, o amor para os que encontraram. Essa trajetória é a lei de amor agindo nas nossas vidas. Tudo nos chama ao amor. Cada necessitado, cada necessidade do mundo, cada dor do mundo é um chamamento ao amor. O amor é tão importante, tão central nas nossas vidas, que quando a gente não vai a ele como ajudante, como fraterno, como disponível a ajudar, nós temos que ir ao amor como necessitados, como carentes. Então, dando amor ou recebendo, nós sempre seremos chamados a Ele. Porque nós viemos à Terra para nos irmanar, para nos somar, para cooperar, para empatizar. Nós estamos parte apenas por causa do egoísmo que nos separa em religiosos, filósofos e cientistas, ateus, e dentro de cada ciência inúmeras vertentes científicas, em cada uma dessas vertentes, correntes, aspectos, visões. Nas filosofias, muitas escolas, muitos filósofos, cada um desses filósofos com fases, com momentos, com ideologias próprias. E as religiões,
Muitas religiões, dentro delas inúmeras seitas, grupos, ordens. O Espiritismo é muito interessante isso, porque as federativas que deveriam unificar o movimento são várias. Isso é o ser humano. As casas competem entre si. Dentro das casas, as pessoas se separam em tarefas, em grupinhos. É muito interessante e muito trágica essa tendência nossa de nos apartar, nos fragmentar, porque isso nos tira força. Ora, meu amigo, você e eu temos nas nossas casas inúmeros equipamentos. Começa pelo celular, tão idolatrados, computadores, mas entra pelas geladeiras, pelas televisões, pela lâmpada elétrica, a batedeira, o liquidificador. O que servem essas coisas se não tiver luz elétrica? Pois nós também somos aparelhos e temos inúmeros potenciais. Mas se não tiver conectados à fonte, se não estivermos conectados à fonte, nós não teremos energia, não teremos condição de movimentar nada. Nós não nos realizaremos se ficarmos afastados da fonte. Essa fonte é a fé. E a fé humana, a fé egoísta, a fé que desconsidera o alto, ela ainda nos mantém em movimento. Mas é um movimento limitado e mal direcionado. Quando a fé deixa de ser apenas humana para ser também a fé divina, abertos a Deus, nós não apenas teremos energia para funcionar, mas funcionaremos para o bem, para as realizações, para as construções, para o serviço, para a empatia. E todos esses mecanismos, serviço, empatia, fraternidade, tudo isso é uma reconexão daquilo que na verdade nunca esteve fragmentado, mas que a ilusão do egoísmo fez com que parecesse que nós somos diferentes, que nós somos exclusivos, que nós somos únicos. Nós somos irmãos, nós temos tudo no universo, é filho de Deus, tudo. Não apenas todos os homens, não apenas todos os animais, não apenas todas as plantas, não apenas todas as coisas. Francisco de Assis, numa lição inesquecível que para os tolos parece que era só uma poesia ilusória, chamava a tudo de irmão. O irmão cachorro, o irmão gato, a irmã cobra, a irmã barata, o irmão mosquito, a irmã cadeira, o irmão sol e a irmã lua. Nome de um dos mais bonitos filmes sobre Francisco de Assis. Ele tinha descoberto pelo seu coração um fato que séculos depois os espíritos vieram revelar para nós. Que a nossa trajetória não vem apenas dos símios, e nem mesmo apenas de todos os animais, e nem mesmo apenas de todos os vegetais e de todos os minerais. Nossa trajetória espiritual vai do átomo ao arcanjo. Então, da carne, nós somos irmãos de quem? Nós somos irmãos de tudo que existe. E essa irmandade, com tudo que existe, irmandade determinada pela nossa filiação a Deus, essa consciência dessa irmandade e dessa filiação a Deus é o que vai transformar as nossas vidas. É o símbolo da cruz, a nossa irmandade com tudo que existe, é a trava horizontal. Nós somos irmãos de tudo, devemos zelo e cuidado e amor a
tudo que existe. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus, que é o vértice, a força, a vertente vertical. Quando nós unirmos a vertente vertical com a vertente horizontal, nós teremos descoberto o sentido da vida, que Jesus nos ensinou a ser amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, em absoluta igualdade e horizontalidade. Essa maneira de enfrentar a vida, essa maneira de perceber as coisas que acontecem à nossa volta, é o que nos consolará, é o que nos dará energia, é o que nos abrirá para Deus. Esse é o grande ganho. Essa é a missão de Jesus, como foi mostrado na mensagem. É para isso que o cristão, não de carteirinha ou de declaração, que o cristão de verdade, até seja ele, se declare ele ateu, porque o cristão de verdade não se define por rótulos, mas se define por atitudes. É isso que o cristão está sendo chamado a fazer. Abramo-nos para a totalidade, para o bem que permeia tudo. Abramo-nos para o sol que dá vida a tudo. E se você chamar de fonte criadora, de Alá, de Deus, de sentido positivo, não interessa. Abramo-nos ao sentido positivo de todas as coisas e abramo-nos ao próximo, como a nós mesmos. Isso a gente pode fazer pela observação à natureza, pela observação à vida. Só com isso nós já perceberemos a lei de sintonia, o sentido positivo, a evolução das coisas. Charles Darwin descobriu a teoria da evolução apenas observando a natureza. Os sábios orientais têm muitas parábolas de fundo moral observando a natureza, observando as pessoas. A vida é a grande parábola de Deus. Abramos, se nos tivéssemos aberto para a natureza, para as lições contidas na natureza, que exigem observação, paz de espírito, já teríamos descoberto tudo. Incapazes, indisponíveis para perceber as lições pela natureza, vieram até nós lembradores. Buda, Lao Tse, Sócrates, João Batista, Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce. Todos esses são apenas lembradores que nos vêm trazer à lembrança o sentido maior das coisas. E hoje nós também estamos sendo lembrados pelos condutores dessa nossa reflexão, pelos mestres, pelos orientadores, e lembrando-nos nós mesmos uns aos outros. É isso que nós viemos fazer. Lembrar o que todos nós já sabemos. O amor é o sentido maior. A dor é apenas um alerta que se tornou necessário para aqueles que têm sono pesado, como somos todos nós. E que Deus vem nos chamar com mais ênfase, porque nós, tendo ouvidos, não ouvimos, tendo olhos, não vemos. Abramos para isso, acordemos, e não será necessário um chamamento mais alto. Tenha certeza disso, amigos. A humanidade está destinada a outros chamamentos mais altos, a outras dores mais dolorosas. E todo aquele entre nós que acordar com o primeiro chamamento não precisará ouvir o chamamento mais enfático das próximas levas, dos próximos ceifadores, dos próximos chamamentos.
Abramo-nos agora para Deus e disponibilizemos a Ele a vida, ao nosso próximo, seja ele átomo, planta, animal ou ser humano, toda a empatia, toda a compaixão que for possível para cada um de nós em cada momento. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado aos nossos amigos orientadores. E antes de responder, antes de perceber quais são as questões trazidas pelos amigos, que a gente agradeça essa irmandade, essa confraternização, já que a gente não pode fazer festa presencial, nós estamos nos confraternizando não pela bebida, não pela comida, não pelos abraços e beijos físicos, mas pela comunhão espiritual. Por isso nós agradecemos a Deus que nos trouxe essa separação, que nos faz valorizar a comunhão espiritual. Pelos nossos amigos que nos chamam a essa festa de luz que é o Evangelho de Jesus. Congraçamos aos amigos que sintonizaram com essa live e que nos propiciaram esse encontro. Que essas oportunidades sejam inesquecivelmente transformadoras para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos ver o que vocês trazem para a gente se interestimular mutuamente. A Margarete Machado nos pede para usarmos a inteligência que nos foi dada. Sem dúvida, Margarete, a inteligência, a fraternidade, as capacidades diferentes, porque cada um de nós tem é como se fosse uma ferramenta. E um prédio não pode ser erguido com apenas uma ferramenta. Um concerto numa casa, uma eletricidade não pode ser instalada com apenas uma ferramenta. Deus desenvolveu em cada um de nós uma habilidade específica para que ela fosse, em primeiro lugar, disponibilizada ao serviço. E depois, porque é da junção das ferramentas que as obras se fazem. Tudo que a gente precisar fazer, precisamos uns dos outros. A reprodução precisa uma das outras, o trabalho precisa um dos outros, a alegria precisa uns dos outros. E mais do que tudo, o amor nos une uns aos outros. Não é isso? Vamos ver. A Márcida está falando, depende de nós mesmos sermos melhores e vigiarmos nossos pensamentos. Claro, a vigília é como a rédea do cavalo. Se nós soltarmos a rédea, quando nós estivermos com fome, nós vamos ser direcionados pelo cavalo a um matagal. Quando nós estivermos solitários, vamos ser chamados a conviver com outros cavalos. Para nós bem direcionarmos as nossas vidas, nós precisamos de vigilância, rédea curta para os nossos instintos, observemos claramente as nossas tendências e oremos, quer dizer, direcionemos para o melhor lado os animais que ainda moram dentro de nós, não é? Vamos ver o que mais. Quem nos traz alguma outra questão? A Margarete nos diz assim, nós aprendemos na real a força do amor de Deus, porque ela está em nós, precisamos descobri-la, e isso vai acontecer. O amor de Deus não está nas pregações, nas palestras, nos livros. O amor de Deus está em cada movimento para a luz, em cada movimento para o bem. Quando nós olharmos nos olhos de uma criança, quando nós olharmos para um animal, quando nós entrarmos numa proximidade de uma planta, em tudo que existe, especialmente quando nós nos aproximarmos de nós mesmos, para além das máscaras e couraças que nós cultivamos em nós,
Cada vez que nós temos alguma aproximação de verdade, a gente vai estar se aproximando de Deus, não é? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que a Margarete também pensa assim, nossa grande amiga do Semente de Luz também. Vamos ver quem mais busca, quem mais traz alguma questão. Guaraci ressaltando a comunhão espiritual. Sem dúvida, Guaraci, é para isso que nós estamos cada vez mais nos irmanando. Quem mais nos traz alguma questão? Nair Dolores Velasco faz: nunca devemos pedir só por nós, e sim pedir para todos e tudo, pois perante Deus somos todos iguais. Imagine um braço num corpo. Ele pode dizer que está bem sem o coração? O coração num corpo pode dizer que ele está bem sem o estômago? O estômago pode dizer que está bem sem o cérebro? Se o braço, o coração, o estômago ou o cérebro fizessem uma oração, eles iam pedir por quem? Apenas por si? Não. Todos os órgãos de um corpo, todos os animais de um ecossistema, se tivessem a lucidez de pedir, pediriam pelo todo. Pediriam por seus irmãos, por seus aparentes inimigos, porque eles sabem que uma mão depende da outra, um órgão depende do outro, um animal depende do outro. Ninguém pode ser feliz sozinho. Então, nas nossas orações, precisamos sempre pedir por tudo, por todos, pelo amor que nos vai emanar numa totalidade. É assim que eu penso também. Vamos ver o que mais. Felipe Montagnoli está com a gente também. Muito legal ter você aqui, Felipe. Sandra Storr. Viva os novos humanos do amor da terra. Viva! Viva isso, Sandra. Só que viva com esses dois sentidos. Viva no sentido de homenagear o amor que brota em cada um de nós. E viva no sentido de viver esse amor. Vivamos nos dois sentidos, não é, amiga? Sonica dizendo: uma andorinha só não faz verão. Sem dúvida. Nós só nos realizaremos, só seremos felizes em conjunto. Como diz a música, é impossível ser feliz sozinho. Eliana Chiodo: que assim seja, graças a Deus. Somos crianças num dia de aula. Estamos todos aprendendo. Maravilhoso, Eliana. Maria Gonçalves de Oliveira fala que compartilhemos os ensinamentos que Cristo nos deixou. Assim seja. Compartilhemos essa live, compartilhemos nossa solidariedade, compartilhemos mensagens positivas e não compartilhemos fake news, ódios, rancores, mágoas, acusações. Isso é básico, que a gente sempre tenha essa certeza que o tempo todo, só pela respiração, já estamos compartilhando o ar na terra. Só por pisar no chão já estamos compartilhando o mesmo solo. Então nós somos um, somos todos um com todos. E o que a gente faz, o que a gente dá, vai ser definidor do que a gente vai receber. Não é isso? É dando que se recebe. Paulo: grande Maurício, grato pela palestra e sempre você, um semeador incansável. Tomara que sim, sempre assim, né? Abraços. Há uns anos morando aqui em São Paulo, mas te acompanho sempre nas suas postagens. Muito legal estar junto, Paulo. Essa é uma maravilha da internet que nos favorece estar juntos, apesar de distantes, né? Muito legal. Gislene: gratidão pelos edificantes ensinamentos e reflexões. O amor de Deus nos unirá. Assim é, sem dúvida. Ana Luísa Mandira:
Precisamos estar disponíveis, dar o primeiro passo para a mudança real, para a nossa reforma íntima, para que possamos conviver melhor com quem amamos e quem não amamos também. Como nós temos essa clareza dentro de nós, né? Como diz a música de Beto Guedes, iluminadíssima, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender e praticar, é claro. Vamos lá, o que mais a gente recolhe das participações dos nossos amigos? Eu acho que com esses sentimentos, com essas reflexões, nós temos oportunidade então de encerrar nosso exercício de hoje, no qual nós constituímos desse deserto árido, ora quente demais e ora frio demais, que é a humanidade dos nossos tempos. Nós encontramos, para muito além das miragens ilusórias do materialismo, do sensorialismo, do consumismo, do coitadismo que nos faz vítimas injustas de tudo. Para além de todas essas ilusões, essas miragens do deserto, nós constituímos hoje o nosso oásis. Hoje nós fizemos o nosso oásis. Eu estimulo você, na sua casa, a nesses dias constituir também o seu oásis, especialmente por leituras, por boas músicas, por cantar e dançar, por cuidado com as plantas e animais, por contato com a natureza como for possível, seja através do banho ou da respiração, se não for possível ir até a natureza nesses tempos de isolamento. Abra-se para o bem, conecte-se com a fonte e tudo lhe será possível. Essa é a promessa de Jesus. Foi para isso que nós construímos e encontramos esse nosso oásis, para beber a água viva que matará nossa sede para sempre. Que assim seja hoje, assim seja amanhã. Abra a sua vida, a sua casa para a luz, para a água viva, para o amor de Deus. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença. Aqueles que quiserem ter acesso a outros momentos de reflexão, podem pedir para a gente o livro Saulo e Paulo e podem pedir também o Grãos de Mostarda, que reúne os ensinamentos que a gente formula todos os dias, junto à editora Ateliê de Palavras ou junto a nós mesmos aqui no Facebook. Busque e a gente vai fazer um meio de chegar até você, porque nunca precisamos tanto de boa sintonia. Busque a boa sintonia e a vida certamente recompensará, inundará a sua casa, a sua família de luz também. Evangelho no lar, Jesus Cristo, boa sintonia, que tudo mais nos será acrescentado. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço para você, fique conosco.